Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no livro de Atos, capítulo 4, versículo 13, e diz assim: Vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Pela segunda vez, Pedro não conseguiu disfarçar. Mais uma vez notaram, ele era um deles. Era notório que ele havia estado com Jesus. Somente quem passou um tempo com Jesus conseguiria fazer as obras de Jesus e ter a ousadia que ele estava tendo em pregar o Evangelho da forma que estava pregando. A primeira vez, quando Pedro não conseguiu também disfarçar, foi naquele momento que prenderam Jesus e levaram para o julgamento. Pedro chegou disfarçadamente no pátio para observar todo o julgamento e como seu mestre seria tratado. Mas ele tinha medo das pessoas reconhecerem que ele era um deles. E por isso ele ficou ali pelos cantos, porque ele tinha medo de ser preso como seu mestre. Mas uma criada notou e percebeu que ele era um dos nazarenos. Ele disse que não era, negou, correu, se escondeu, foi para um cantinho diferente e outra criada também percebeu que ele era cristão. Mateus 26, 71 diz assim: Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus, o Nazareno. Olha só, por mais que Pedro tentasse disfarçar, as pessoas notavam que ele era um dos que estava com Jesus. A pergunta que vem no meu coração, sabe qual é? Você esteve com Jesus? Sabe qual é o meu conselho? Antes de você pregar, antes de você cantar, antes de você fazer qualquer coisa para Deus, passe um tempo com Ele. Porque as pessoas, elas reconhecem quem esteve com Jesus e quem não esteve. E para você não passar vergonha, eu te aconselho, passa um tempinho com Jesus. É melhor nós vivermos o que pregamos, porque as pessoas, elas percebem o que é conhecimento e o que é vivência. Quando Jesus chamou cada um dos seus discípulos, mesmo encontrando eles em lugares diferentes, o convite era o mesmo: vem e segue-me. Quando pedimos para alguém nos seguir, nós estamos dizendo, em outras palavras, observa o que eu faço e faça o mesmo. Esse é o papel de um seguidor. Jesus nunca nos convidou para sermos membros de uma igreja. O convite é sempre para que sejamos os seus imitadores. Até mesmo quando ele lavou os pés dos discípulos naquela última ceia, ele disse que estava fazendo aquilo como exemplo e pediu a eles que fizessem isso sempre. Portanto, ser seguidor é mais do que dar um like. É fazermos o mesmo. É mais do que dar um like. É mais do que dizer gostei. Você precisa fazer o mesmo. Você precisa imitar. Você precisa ser semelhante em tudo, até nas mesmas dores e sacrifícios. Por isso que Jesus diz lá em Mateus 16, 24,
Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Aqueles que sempre estão com Jesus têm marcas de cruz, têm uma vida de renúncia. E nós percebemos que está sendo transformado pelo Espírito à semelhança de Jesus, como diz lá em 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. O título de cristão foi dado aos discípulos. Eles eram parecidos com Cristo e faziam as mesmas obras dele. Por isso, cristãos ou pequenos cristos, porque espalhados pelo mundo, as pessoas percebiam Cristo nos seus discípulos, que foram transformados pelo Espírito Santo à imagem de Jesus, e por isso conseguiam fazer as mesmas obras de Jesus. Vocês já perceberam que os filhos adotados, eles ficam parecidos com seus pais adotivos? Você percebe também que os amigos, eles ficam parecidos com seus melhores amigos? Parece que são irmãos, não é? Dizem até que os nossos pets parecem conosco. Tudo isso pela convivência, pelo passar tempo uns com os outros, nós vamos ficando parecidos, de tanto contemplarmos, de tanto vivermos as mesmas coisas, acabamos tendo os mesmos gostos e ficamos parecidos. Então você precisa conviver mais com Jesus, se você quiser parecer com Ele, convivendo o tempo suficiente para, através da contemplação, ficar parecido com o seu Mestre. O cristão, ele não será conhecido por sua sabedoria, pelos seus dons, pelos seus cargos eclesiásticos. Nós sempre seremos conhecidos por estarmos com Jesus. Paulo diz que a gente tem até o cheiro de Jesus. Nós somos o bom perfume de Jesus. O texto de hoje nos diz que Pedro e João eram homens comuns, sem instruções. Em outras versões, nos diz que eles eram iletrados. E, no entanto, tinham coragem de pregar com toda a autoridade e poder até de curar. Se você for ver o capítulo anterior, Pedro e João curaram um aleijado que vivia a mendigar na porta do templo. E isso trouxe admiração e reconhecimento de que eles eram assim porque estiveram com Jesus. Quem passa por Jesus se torna filho de Deus. Não tem como não ficar parecido com Ele. E você? Você parece com quem? Quando as pessoas te contemplam, elas chegam a essa conclusão também que você esteve com Jesus? Elas notam no teu semblante que você passou um tempo com Jesus? Moisés passou um tempo com Jesus e quando ele saiu, seu rosto brilhava. Ele nem notou, mas todas as pessoas que olhavam para ele ficavam encantados com seu rosto brilhando. Era sinal de que ele estivera na presença de Deus. Será que o nosso rosto também brilha?
Será que as pessoas conseguem ver Jesus em nós? Será que nós fazemos as mesmas obras que Cristo fez? Será que as nossas palavras são tão doces como a de Jesus? Será que nós pregamos o amor, que o reino de Deus está próximo? Ou a nossa pregação é outra? Ou parecemos com o crente daquela igreja? Ou parecemos com o pregador tal? Eu gostaria muito que as pessoas olhassem para mim e dissessem: você é a cara do Pai. Você parece com Jesus. Até mesmo nas minhas dificuldades, nos meus momentos em que eu quero ficar escondido, que eu quero ficar quieto, como Pedro que não queria ser notado, que bata alguém no nosso ombro e diga: ei, você é um deles. Você é cristão. Você se parece muito com Jesus. O teu tom de voz me lembra Jesus. O teu jeito de tratar as pessoas parece com Jesus. E você? Parece com quem? Que durante esse dia alguém note que você passou tempo com Jesus. E se você não está passando tempo com Jesus, você precisa. Senão você nunca vai ficar parecido com Ele. Você precisa conviver com Ele. João, o filho do trovão, conviveu com Jesus e ficou conhecido como discípulo amado. Aqueles discípulos todos agora pareciam com Jesus. Foram revestidos do mesmo Espírito de Jesus. Pregaram a mesma mensagem ao mundo. Carregaram as suas cruzes, deram a sua vida por amor à palavra de Deus, por amor a esse evangelho que reconcilia pecador com o seu Deus novamente. Ah, queridos, se você parece com Jesus, você tem marcas da cruz em você. Você também será perseguido. Você também passará por traições. Algumas pessoas não vão compreender a tua pregação. Mas assim como ele venceu, nós também venceremos. Assim como ele teve direito de sentar junto com o Pai, nós também teremos. Assim como ele entrou na Cidade Santa, nós também entraremos. Porque agora nós somos co-herdeiro com Cristo. Nós seremos semelhantes a Ele em tudo. Porque Ele quis assim, Ele quis dividir o seu reino conosco. E Ele está preparando um lugar para mim e para você. E assim que Ele preparar, Ele voltará para nos buscar. E quando esse céu se rasgar, nós seremos revestidos com um corpo semelhante ao dele, para voarmos para um encontro nos ares com Ele. Isso é maravilhoso. Nós estamos sendo transformados de glória em glória. Por isso que o inimigo tem tanto ódio de nós. Porque todos os dias ele vê Jesus em nós. Nós fomos feitos à imagem e semelhança do Pai. E por isso, para onde o inimigo se vira, ele vê Jesus. E isso causa nele ódio e por isso ele tenta nos destruir o tempo todo. Portanto, continue se revestindo da armadura de Deus, para que cada dia você permaneça de pé como um soldado que resolveu ser embaixador de Cristo nessa terra. Que hoje, no teu trabalho, as pessoas recebam Jesus através de você. Que na faculdade as pessoas percebam que é Jesus que está chegando.
até mesmo no ponto de ônibus, que as pessoas vejam Jesus em você. Onde você for, seja Jesus nesse lugar. Vamos orar por isso? Deus querido, que coisa linda, Pedro e João foram reconhecidos como pessoas que estavam com Jesus, que passaram tempo com Jesus. Eles pareciam com Jesus, tinham o cheiro de Jesus, falavam como Jesus, faziam os mesmos milagres que Jesus. Oh Deus, nós também queremos passar por essa experiência. Nós também queremos ser comparados ao nosso Mestre. Nós também queremos ter o mesmo Espírito do nosso Jesus. E nós queremos ter o mesmo poder de fazer milagres que Ele tinha. E Ele nos deu toda essa condição. E Ele nos deu esse privilégio de fazermos obras até maiores que a dele. Ajuda-nos, Senhor Deus, através do Espírito Santo, a criarmos uma intimidade com o Senhor, ao ponto de ficarmos parecidos com o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, porque muitas vezes nós aparentamos a imagem de um pecador, de alguém mau que faz coisas erradas. E muitas vezes a gente, de tanto contemplar esse mundo e as coisas que esse mundo oferece, nós ficamos parecidos com as pessoas desse mundo. Existem muitos crentes se esforçando para parecer com as pessoas desse mundo. Se vestem do mesmo jeito que eles se vestem, comem o que eles comem, frequentam as mesmas festas que eles frequentam. Contam as mesmas piadas sujas que eles contam. E cada dia mais os crentes estão parecidos com as pessoas incrédulas que não têm nenhum relacionamento com o Senhor. E o Senhor nos chamou para sermos teus embaixadores, tuas testemunhas, teus representantes nessa terra. E o cristão deveria estar se voltando para parecer com o Senhor. Nós que estamos fazendo essa oração agora nesse momento, Pai, queremos ser parecidos com o Senhor. Queremos que a imagem do Senhor seja renovada na nossa vida. O pecado manchou, mas o Senhor disse que vem buscar uma noiva sem mancha, sem nenhuma ruga, sem nenhuma mácula. Então o Espírito Santo nos limpa de glória em glória, nos transforma e nos restaura a imagem e semelhança de Jesus. Queremos que esse mundo veja que ainda existe Jesus nessa terra, que ainda existem pessoas boas que fazem as obras do Pai. Ajuda o teu povo, Senhor Deus, nessa nova semana, a representarem o Senhor por onde elas forem, que todas as pessoas sintam o perfume de Jesus entrando nesses ambientes, que elas olhem para nós e digam: teu rosto parece que está iluminado. E a gente possa testemunhar que nós tivemos momentos anteriores conversando com o gestor do universo e por isso o nosso semblante está diferente. Dá-nos uma semana de boas notícias na tua presença. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.